E eu começo hoje a nossa coluna, o Saúde Integrativa, com uma frase que eu venho assim adaptando há algum tempo. Ao lado de uma grande mulher existe um grande homem, e ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Hoje eu estou com dois entrevistados bem especiais. Vocês já devem ter ouvido falar, e mais do que isso, visto o que eles estão fazendo pela nossa cidade. Eu fiz esse convite, Carol, por dois motivos. O primeiro é porque eles fizeram uma obra de arte na nossa cidade, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E na semana passada, quem nos acompanhou, eu trouxe uma temática sobre relacionamento de casal e sobre o Dia dos Namorados. Falei um pouquinho sobre o meu relacionamento, do meu marido, e a gente compartilhou algumas dicas. E quando eu vi um vídeo no seu perfil, eu fiquei emocionada com a história de vocês e como que vocês se tratam, quanto amor e quanta emoção é possível ver naquele vídeo, e inclusive no vídeo que vocês fizeram de divulgação do cartão. Então, eu estou aqui com o Ronaldo e a Ana Estima, que são mantenedores do Colégio Invictus. E quem passa ali pela Avenida Alberto Andaló já pôde ver a pintura linda que foi feita na fachada do colégio. E eles tiveram, na minha opinião, uma sacada genial. Como aquela obra de arte virou um cartão postal da nossa cidade, e quem pode descer a rua que chega de frente para a fachada vê que coisa maravilhosa que ficou. Eu até vim de azul, em homenagem a vocês. Pode ver, né, que diferencial que ficou na avenida. E aí, eles fizeram um postal, um cartão postal com a fachada. E eu achei muito bacana, porque eu falo muito, Ronaldo e Ana, de resgatar um pouco as brincadeiras da nossa geração, de geração anteriores, para fazer as crianças e os jovens saírem um pouco de celular, de mídia social. E muitas pessoas não conhecem o cartão postal, então eu achei uma ideia fantástica. E o segundo motivo, que eu já adiantei, como é o relacionamento de vocês. Na própria divulgação do postal, no vídeo, o Ronaldo fez assim uma brincadeira, uma homenagem tão linda a você, Ana, que é surpreendente, né? A gente pode ver, observar o carinho, o amor. E então a gente fica se perguntando, com um casal que já convive há tantos anos, quase 40 anos, né? Se eu não estou enganada, pode trazer de dicas para a gente, pode partilhar com a gente. Eu sou terapeuta, né? Trabalho bastante com atendimento de casal e eu sei o quanto a gente precisa conquistar no dia a dia, né? Para fazer um relacionamento dar certo. Eu tenho um exemplo maravilhoso dentro da minha casa, que não mais da minha casa, mas da minha família. Meus pais estão juntos há 55 anos. É um relacionamento tão bonito, de tanto amor. Então, a gente busca isso, né? Vocês já vivenciam. Então, eu queria também que vocês compartilhassem isso com a gente, né? Primeiro o postal e depois sobre o relacionamento de vocês. E agradeço muito pela presença dos dois. A gente que agradece, né, Alessandra, o convite, o carinho. Muito obrigada mesmo por nos receber aqui. Para mim foi um prazer. Obrigado pelo convite, doutora Alessandra, Carol, aos ouvintes da CBN no YouTube. Eu vou deixar para a Ana responder essas questões e eu vou estar aqui apoiando ela para o que ela precisar. Sim, lógico. Bom, vamos começar então pelo cartão postal do colégio. Foi uma ideia da equipe de marketing, que é conduzida pela Bruna, a Bruna Fadel, e surgiu essa ideia do cartão postal, de fazer um trabalho dentro das turmas, onde um aluno de cada segmento iria entregar esses cartões postais para os colegas. E a ideia era essa a princípio. O que surpreendeu e que, na verdade, a gente não imaginava que fosse acontecer, é que ninguém sabia o que era cartão postal. Então foi muito bacana, porque a gente conseguiu resgatar isso, né? Do cartão postal, de correspondência escrita, né? Sim. Que não é hábito dos nossos alunos, dos nossos jovens, né? Sim, hoje é o WhatsApp, são as redes sociais, então a comunicação é muito mais rápida, né? Então foi muito bacana, porque eles descobriram
que cartão postal era um meio onde as pessoas encontravam, né? Em viagens principalmente, né? Isso. De mandar para uma pessoa querida, ou com uma mensagem curta, o lugar onde eles estavam, né? Sim. Então eu acho que foi muito bacana, foi uma experiência muito bacana que a gente teve com os nossos alunos Sim. na escola. E aí o Rô pode falar um pouquinho mais da obra de arte propriamente dita. A ideia, ela nasce a princípio. Uhum. Eu acredito que sempre é uma grande sacada, ela vem de uma dor, né? Então, qual que é o objetivo no desenvolvimento dessa fachada? E recolocar o Colégio Invictus no lugar que ele merece estar. E nós estamos e tomamos muitas medidas importantíssimas, e a troca da fachada também era uma decisão muito importante a ser feita. Então, teria que ser muito assertivo. Então, a fachada, ela nasce com um propósito, sempre com propósito, de recolocar o colégio nos trilhos, de dar destaque e colocá-lo no lugar em que ele merece na cidade. Uma vez que a cidade nos recebeu tão bem, né? Moramos em Florianópolis há 27 anos, e quando chegamos aqui fomos muito bem recebidos por todos. Então nasceu disso. Então vamos lá, ok, vamos criar uma equipe de marketing, vamos começar com essa história então, o que nós precisamos fazer nessas questões do colégio ter visibilidade. Aí nasce a proposta da fachada. Foi aprovada de pronto, não é? Muito rápido. Claro, evidente que nós poderíamos ter usado alumínio, neon, enfim, todos os produtos agora de alta tecnologia que as empresas elas estão usando para deixarem suas fachadas performáticas, né? Seria uma fachada de colégio, né? Mas como o nosso propósito, como o nosso negócio realmente tem propósito, e nós queremos, eu e a Ana Cláudia, queremos perpetuar na educação, que é a única maneira que eu acredito que a gente possa ter, deixar um legado. Isso. Né? Todos nós, de alguma maneira, todos nós deixamos um nível de legado, né? Então você pode fazer esses níveis de legado dentro da sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, até o mundo. Eu acredito que a educação pode deixar um legado para o mundo, como você bem disse, doutora, de transformação. Sim. E aí, quando fizemos a fachada, começamos a ter o feedback, esse primeiro feedback dos nossos alunos e não saberem o que era um cartão postal. Então, nós consultamos todo mundo e não falamos com os nossos alunos. Isso já nos movimentou para fazer com que os nossos alunos entendessem o significado do cartão postal. Exatamente. Posteriormente, vem a outra surpresa. Os donos de imobiliárias da região, imobiliárias aqui, grandes imobiliárias, ligando para a gente, dizendo: esse projeto é para a revitalização da nossa querida doutora Alberta Andaló? Não, esse não foi o propósito. Também foi Então uma surpresa pra eu gente. quero dizer para vocês o seguinte: nós temos já comerciantes que estão em outras avenidas e que começaram a buscar imóveis para colocar seus negócios na Andaló, porque eles entenderam que esse movimento que vocês fizeram tem a ver com a revitalização da nossa querida doutora Alberta Andaló. Só para que você tenha ideia, doutora Alessandra, e eu não quero me gabar, nosso colégio sempre era tido como referência aonde fica o Invictus. Fica ao lado do McDonald's. Pasme, doutora, agora o McDonald's fica ao lado do Colégio Invictus. Eu falo bastante aqui sobre propósito de vida. Uhum. Inclusive, eu falo que a CBN mudou o meu propósito de vida, ou trouxe o meu propósito de vida novamente. Sim. Né? E quando a gente trabalha com propósito, é isso que acontece. A gente traz uma mudança, a gente apresenta uma novidade. E foi o que vocês fizeram baseado no propósito de vocês. Exatamente. Então isso é fantástico, parabéns. Obrigada. E eu agradeço por vocês fazerem isso pela minha cidade também. Que bom. Agora a nossa cidade, né, A doutora? nossa cidade, porque a gente já Acabei de receber um título de encomendador. A nossa cidade, A verdade. nossa cidade. E vocês, tudo que vocês conquistam porque vocês sempre estão juntos. Sim. E eu falo isso porque eu observo e é muito o que acontece comigo com meu marido. Então, Sim. quando a gente tem um relacionamento que nos apoia, eu falo que ele leva a gente para cima. É como se fosse um foguete. O Gibran fez uma vez, acho que foi ano passado, um vídeo que ele falou sobre isso. Eu acredito que vocês construíram e vêm construindo isso. E por quê, né? Qual é o diferencial de vocês?
que vocês têm para partilhar com a Puxa gente? vida, tantas coisas, né? Você, Ana Cláudia? Eu acho que, assim, primeiro é respeitar sempre muito o espaço do outro, né? Nós somos pessoas totalmente diferentes. Então, eu respeito muito o Ronaldo no posicionamento dele e ele da mesma forma. Eu acho que isso é importantíssimo, Sim. né? Sim. E a gente tenta, dessas ideias, desses posicionamentos diferentes, tirar o melhor, né? E aí que nascem as boas ideias, aí que a gente consegue construir coisas muito bacanas juntos. Eu acho que, lógico, que amor é muito importante, a gente tá juntos Ele sabe melhor que eu, ele gravou melhor que eu. Quantos, querido? 39 anos. 39 já? 30. Meu Deus, Quase 30, 40. quase Tá 40. vendo? Eu pesquisei Tá bem. entregando a minha idade, isso não é justo. Mas eu acho que, lógico, que amor, né? Que ele muda a forma de amar, eu acho que vai mudando no decorrer do tempo, né? Primeiro a paixão, a vontade de estar junto. E aí depois a gente vai construindo, nesse caminhar a gente vai construindo coisas mas eu acho que o respeito é a base de tudo. Bom, vamos lá. Uhum. Eu entendi tudo o que você Sim. falou e concordo com você. Mas eu acho tá que... vendo? As duas eu- ideias, eu a gente penso- conversa. Eu penso que sim, o respeito precisa existir, o amor, ele precisa existir sim. Somos seres humanos como Sim. todos os outros, temos Claro. nossos problemas, Uhum. divergimos muitas vezes sobre algumas questões, mas principalmente quando existe a discussão sobre algum ponto e você tem um entendimento de que essa divergência é absolutamente clara e tem o propósito de você melhorar. Uhum. Sim. Então, nada vira uma discussão definitiva Não. ou uma briga de rupturas. Isso é legal quando você fala nunca vira briga. Nós estamos há quase 40 anos juntos e nós nunca dormimos brigados. Nunca. Porque eu sempre conversei com ele a respeito disso. A gente tem que resolver, Isso. não pode deixar para amanhã, para depois. A gente nunca dormiu brigado. Sim. Se eu posso dar uma... eu acho que depois de quase 40 anos de relacionamento, eu me habilito e me credencio a dar algum conselho, né? Sim. Porque resiliência, paciência, respeito, entender sobre os motivos pelos quais vocês estão divergindo, ter claro na consciência e na mente de vocês o que vocês querem chegar e como vão chegar e de que maneira vocês vão construir, passo a passo, pedrinha por pedrinha. Então, quando você tem esse entendimento, eu lá há muitos anos atrás, dia 8 de novembro de 1986, Diz que ele é bom de data. quando eu olhei para Ana Cláudia a primeira vez, eu tinha certeza absoluta que eu construiria algo com ela gigantesco. Eu só não entendia o quanto ela seria importante nesse processo. Uhum. Então, eu bati o olho nela e falei, é com essa mulher que eu vou casar e ela vai ser a última pessoa que eu quero ver na minha vida. E esse fato de poder administrá-la por tanto tempo, de não ter tido outras namoradas, outros relacionamentos, me aperfeiçoou. Uhum. Porque o relacionamento, para ter continuidade, você é surpreendido e você tem que surpreender a sua parceira. Você deve surpreender o seu parceiro todos os dias. Sim. A partir do momento que seu parceiro ou sua parceira começa a entender o seu movimento, passa de não ter mais emoção. Uhum. Então eu acho que eu faço isso muito bem com a Ana Cláudia. Então todos os dias eu me transformo para ela e surpreendo. E se eu posso dar alguma dica, pode ser essa. Eu sei que é muito difícil, eu sei que os tempos mudaram, que a ansiedade e a depressão andam juntos mas tem que ter resiliência, tem que focar, tem que construir junto, tem que traçar metas, tem que ter organização, tem que ter disciplina. Mas como é que vai ter disciplina dentro do relacionamento, dentro do amor? É fácil, é só respeitar e entender o que o seu parceiro está trazendo para você. É com carinho, é com respeito e ele quer o seu melhor. Sim, exatamente. Sempre buscando o melhor. A gente falou um pouquinho sobre alguns pontos na semana passada e algo que
eu acho que está de acordo com o que vocês falaram, Sim. eu acredito nisso, é que para a gente estar ao lado de uma pessoa, a gente tem que escolher. E a gente tem que querer fazer dar certo todo dia. Então, quando a gente fala de resiliência, é porque a gente, antes de olhar para o nosso relacionamento, a gente tem que olhar para a gente. O que a gente precisa melhorar ou mudar na gente? Porque a gente não vai mudar por causa do outro, a gente vai mudar ou melhorar pela gente. Exatamente. E pra ser uma quando pessoa melhor. Exatamente. E quando a gente, como pessoa, melhora, o nosso relacionamento melhora. Exatamente. E se a gente tem que fazer dar certo todos os dias, a gente tem que querer conquistar aquela pessoa todos os dias. Porque muita gente acha que assim, casou, ok, parou. Não, gente. É todo dia conquistando, todo dia querendo estar junto. É sobre isso. Então é isso. mesmo, Alissa. Porque se não tiver essa conquista, a química, que podia ser maravilhosa no início, acaba. Uhum. Quando nasce um filho, o primeiro ou o segundo, que tem um distanciamento natural por um período, esfria. E a gente faz como? Reconstruindo, ajustando. Então é isso, a gente precisa querer fazer dar certo. Exatamente. Porque é muito mais fácil desistir para tudo. Eu tenho dois filmes que me marcaram muito e eu assisto eles muitas vezes. O primeiro filme é como se fosse a primeira vez. É Ok? lindíssimo. Eu já assisti 60, 70 vezes, eu não consigo mensurar a quantidade de vezes que eu vi. Então, eu olho para um relacionamento exatamente daquela maneira. O fato da atriz ela ter sofrido um acidente e perder a memória de noite, e o Adam Sandler, Sandler, que é o ator, e ele precisa reconquistar ela todos os É dias. maravilhoso. E a Lindo força demais. do amor que ele aplica, a energia que ele aplica nesse movimento, nesse relacionamento, faz com que ela melhore, inclusive, e comece a ter até lapso de memória, coisa que a ciência não conseguiu fazer com ela. Sim. E um outro filme é a despedida, aí vai no oposto do outro lado. É a despedida de solteiro, de amigos, eles vão para Las Vegas, e aí lá num determinado momento, existe uma regra em Las Vegas, e que o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. E eles preparam a despedida de casamento, de solteiro de um dos amigos. E aí no dia da despedida, todos estão lá, e esse amigo coloca algumas strippers nessa despedida. E eles resolvem então a se relacionarem com essas strippers. E um dos amigos vai para um quarto e a moça, muito jovem, muito atraente, muito bonita, começa a insinuar e dar em cima dele. E ele em algum momento, ele tem um momento de fraqueza e começa a entender aquele movimento e querer participar daquele movimento. Num determinado momento ele fala, ok, eu acho que nós já fomos longe demais. E a stripper não entende. Ela diz, mas por quê? Eu fui contratada para isso. Ele falou assim, não, eu preciso te explicar uma coisa. Ela falou, o que é? Olha, esse é um momento bom. E eu acredito que momentos bons da minha vida eu tenho que dividir com minha parceira. E esse vai ser um momento bom que eu não vou poder dividir com a minha parceira. E se eu não posso dividir esse momento bom com ela, isso não vai ser legal pra gente. Então nós vamos parar por aqui. Que mensagem linda. É verdade. Eu lembrei de dois filmes que fizeram a diferença na minha vida quando eu encontrei o Gibran, porque eu passei por uma época de transformação até encontrar o Gibran. Um deles é Noiva em Fuga, que me trouxe a seguinte mensagem. A gente precisa saber o que a gente quer, o que a gente gosta, não viver no espelho do outro, porque isso faz diferença no relacionamento. E o segundo é Vestida para Casar. Sim. Ela, a atriz principal, tinha uma ideia muito romantizada do relacionamento, do que era um amor. Entendi. E aí no filme ela entende que o que ela buscava como amor não era, inclusive fisicamente. Isso aconteceu comigo. Entendi. Então o Gibran, ele é muito diferente do que eu esperava, do que eu buscava, né, de relacionamentos anteriores. E muita gente precisa entender, porque o relacionamento é além do que a gente acha, do que a gente busca, e principalmente a gente vai amadurecendo e o que a gente enxergava antes no parceiro ou na parceira vai modificando a forma física. Então, são dois filmes também que fizeram a diferença para mim. Sim. Então, eu agradeço muito, foi um papo muito bacana.
que vocês possam ficar muitos mais anos juntos, dessa forma, crescendo, se Com amando. netos. Isso mesmo. Que venham logo, Que né? venham logo, que a vovó tá com pressa. Isso. Muitas felicidades para vocês e muito Obrigada, sucesso Alessandra, em todos obrigada. os sentidos. Muito obrigada. Foi um prazer, agradeço Obrigada. muito. Nós que Muito agradecemos. Obrigada, Obrigado pelo Alessandra. convite, doutora Alessandra. Obrigado, Carol, aos ouvintes do YouTube da CBN. Gilbran, Muito obrigado. A Domênica, que está que aqui também nos tá ali com a apoiando também, o gente. Gilbran. Muito obrigado mesmo pelo convite. O Colégio Invictus está com as portas abertas para a CBN. Então, muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz Obrigada em mesmo. participar. Nós que agradecemos e, como sempre, para mim foi um prazer.